Eduardo, boa noite. Eu queria perguntar a sua análise da derrota e se você concorda ou discorda do Nino que ele não acreditou o resultado às bolas aéreas. Você acredita que isso teve influência ou não no resultado? Se eu discordo de quem? Desculpe. Do Nino. Na saída de campo ele falou que não acredita que o problema tenha sido as bolas aéreas. A minha análise do resultado, ela tem que incluir, infelizmente, mais um erro do VAR contra a nossa equipe. Um lance capital no primeiro tempo, numa saída de jogo nossa. Uma falta difícil para a arbitragem no campo, dada a velocidade do lance. Mas, com todos os recursos que nós temos à disposição para qualificar o jogo, o VAR não pode deixar de analisar o lance com critério. Há tanto uma carga nas costas do Cano, mas principalmente há um pisão no pé esquerdo, no calcanhar do Cano, que é o lance faltoso. E é por isso que ele sai, na sequência do lance, rolando de dor. Porque quem tiver a oportunidade de ver a imagem do calcanhar do Cano, vai ver que ali não tem simulação. E se não tem simulação, talvez a arbitragem, o que deveria ter feito, como fez no segundo tempo, num lance, numa disputa aérea que houve entre o Martinelli, não sei se foi com o Vegetti, que o Vegetti cai, e seria uma oportunidade da gente contra-atacar, só que o Klaus para o lance. Por que ele não procedeu da mesma forma no primeiro tempo, e no segundo tempo ele procedeu? Eu não vou cobrar o Vasco para um lance de fair play, mas eu vou cobrar a arbitragem e o VAR por um erro duplo. Porque o Cano não é um jogador que simula, e existem jogadores que simulam com frequência, não é o caso do nosso jogador, e o VAR tem que usar os recursos tecnológicos que tem à disposição para não errar. Então, a minha análise da partida começa a partir daí. O Vasco tem os méritos, e o Vasco foi eficiente, sim, no jogo aéreo. Ainda não vi a entrevista do Nino. E aí, a partir disso, existem as nossas inúmeras falhas defensivas no jogo de hoje, que a gente precisa corrigir para a sequência da temporada. Apesar das falhas defensivas, a gente tem que ter a competência de analisar o que a equipe fez bem no jogo. Nós produzimos bastante para o resultado do jogo ter sido diferente. E nós tivemos, por muitos momentos, melhor na partida que o nosso adversário, em que pese o resultado final tenha sido favorável ao Vasco. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Aqui à direita, Caio Bloge Trivela. Queria te fazer uma pergunta até em cima do que você está falando, depois da análise da arbitragem, partindo mais para o campo e bola. O Fluminense tomou 3 gols na bola aérea, como a gente estava falando, e hoje teve a ausência de um zagueiro, que talvez seja o melhor zagueiro do Fluminense na bola aérea, que é o Felipe Melo. Queria saber o quanto pesou a ausência dele hoje, e também se você puder falar, se você viu o Arias, conversou com ele, como é que ele está, porque ele saiu do campo muito triste, chorando muito. Não a condição clínica, claro, mas se você conseguiu falar com ele, sabe como é que ele está. Obrigado. Falei rapidamente, falei também com o médico, e o Arias vai ser melhor avaliado amanhã. É uma entorse de tornozelo, mas a gente ainda não sabe a gravidade. Em relação à ausência de um zagueiro, ela não influenciou em nada, absolutamente nada, o resultado do jogo. O primeiro lance, quem faz o gol, salvo engano, é um meio-campista do Vasco, que infiltra numa zona que ela deveria estar melhor protegida. Sobretudo porque a gente, nessa circunstância, nós estávamos com um jogador a menos, uma vez que o Cano estava no chão. No lance de escanteio, faltou muito mais atitude dos nossos jogadores protegerem um movimento que era um movimento conhecido do que propriamente a estatura. A gente tomou um gol num setor que a gente, via de regra, protege muito bem ao longo, tem protegido muito bem ao longo dos mais de 50 jogos que nós fizemos na competição. É isso, o terceiro gol é um contra-ataque, a estatura, o terceiro ou quarto gol é um contra-ataque que a estatura não influenciaria em nada o que aconteceu na jogada.
Boa noite, Eduardo. Aqui é Lucas Marlon para a Rádio Antena Esportiva. Boa noite. Eu acho que é inevitável pensar, né, que a prioridade do Fluminense vai ser a Libertadores, só que antes disso tem o jogo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Então, aproveitar aqui dar o gancho da questão do Arias, qual vai ser a avaliação da parte física e médica para a equipe do Fluminense contra o jogo do Cruzeiro? Se vai tentar preservar para a Libertadores ou vai com força máxima, pensando nessa reta final aí de temporada? Nós temos uma semana aberta após o jogo contra o Cruzeiro e, obviamente, que a gente não vai correr nenhum risco clínico pensando no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, mas a gente vai, sim, com os jogadores que estiverem à disposição, em boas condições, com o melhor Fluminense que a gente puder levar para o jogo contra o Cruzeiro. Boa noite, Eduardo. Eu queria te perguntar especificamente sobre o terceiro gol do Vasco, que, na minha opinião, ele surge no melhor momento do Fluminense na partida, onde o Fluminense consegue o segundo gol, o gol de empate, né, o segundo gol de empate na partida, começa a dominar as ações, ter mais volume, colocar mais pressão na área adversária, e aí, num pequeno deslize, sai o terceiro gol do Vasco. Eu queria te perguntar se você observou um abatimento psicológico após esse gol. Como eu destaquei anteriormente, nós tivemos alguns melhores momentos na partida e esse foi mais um deles. No primeiro tempo, quando a gente sofre o gol, já havia passado aquele ímpeto inicial do Vasco, aqueles escanteios que eles conseguiram no começo da partida, e a gente já estava ganhando volume de jogo, empurrando o Vasco para trás e criando oportunidades. É nesse cenário que o Vasco consegue o seu primeiro gol. Assim que a gente volta do segundo tempo, novamente a gente tem um grande momento na partida. A gente faz um gol, empurra o Vasco para trás, tudo leva a crer que a gente vai conseguir manter esse padrão de jogo, e aí num lance de bola parada a gente acaba cedendo o segundo gol do Vasco. Então, eu não sei se, como você mencionou, se esse foi o nosso melhor momento na partida. Foi mais um melhor momento que a gente teve uma chance muito real para virar o jogo e nós desperdiçamos. E aí eu preciso rever esse lance do terceiro gol, porque aparentemente é um conjunto de erros de decisão que acabam oferecendo uma chance muito clara que o Vasco teve o seu mérito de aproveitá-la. Boa noite, Eduardo. Cidão Marinho da Litoral News. Boa noite. Qual o tamanho da falta do Paulo Henrique Ganso na equipe do Fluminense e o que muda sem um camisa 10 dentro de campo? Todos os jogadores que têm sido titular ao longo da temporada, eles têm a sua relevância para a manutenção do desempenho da equipe. Hoje o Felipe Melo não pôde jogar, como você também destacou, o Paulo Henrique Ganso, e o Ganso ele tem, por característica, a capacidade, a facilidade de encontrar passes, especialmente em jogos que estão muito travados. E hoje foi um desses jogos. Eu não consigo apontar especialmente algum tipo de falta que ele fez hoje, porque mesmo com a não participação do Ganso, o nosso volume de jogo ofensivo ele é elogiável. A produtividade da nossa equipe e o repertório foram muito positivos e a gente conseguiu ser eficiente a ponto de fazer 2 gols e o problema do jogo não está aí. Então, o problema do jogo está na nossa incapacidade de ter defendido melhor a baliza do Fábio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria falar sobre o Marcelo. No primeiro tempo, a gente pôde ver ele jogando muito mais aberto, E no segundo tempo, ele foi quase ali que o principal armador da equipe, Veio muito mais pelo centro. Queria que você falasse sobre esse posicionamento dele, o que você pensou, se deveu até, quem sabe, uma possível ausência ali do Ganso, se o time sentiu a falta de um jogador mais cerebral ali na primeira etapa, e se por causa disso o Marcelo começou a atuar mais como esse principal armador da equipe do Fluminense no segundo tempo. Jogadores técnicos e inteligentes têm que participar muito do jogo. E a postura de marcação do Vasco, já de largada, e inclusive após terem feito o seu primeiro gol, deixou o Marcelo em uma boa parte do primeiro tempo
distante de ações que ele pudesse ser mais decisivo. Se vocês lembrarem, outras oportunidades, inclusive na final do Campeonato Carioca, o Marcelo também apareceu por dentro. Então, essa é uma variação, uma possibilidade que o modelo de jogo do Fernando Diniz tem para privilegiar jogadores como ele, de estarem mais próximos da bola, onde eles possam ser decisivos. Qual